Face quando eu estava vindo cá, que o momento de ser feliz é agora. Então, vamos encontrar a paz e a saúde, né? Às quartas-feiras à tarde, aqui no Seja. Vamos fazer o nosso evangelho para a gente começar, então? Olha o que saiu para a gente. Dar-se-á aquele que tem. Legal, né? O que vocês acham? Será que já temos? Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que ele lhes fala por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvires com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhai com os vossos olhos e nada vereis. Bom, puxão de orelha para a gente, né? Estamos tendo aqui a oportunidade do aprendizado, oportunidade para nós também, né, Tati? Do estudo, que eu acho que, em primeiro lugar, é a nossa oportunidade mesmo, de preparar essas aulas, de estudar, de poder trazer para compartilhar. E, no fundo, de todos nós que, né, podemos estar aqui juntos, aproveitando esses ensinamentos, sendo abençoados por essa espiritualidade que sempre se faz presente, né, ajudando a gente nas inspirações, na resolução dos nossos problemas, trazendo a saúde para a gente tão importante. Então, que nós sempre tenhamos isso na nossa mente, que nós possamos aproveitar mesmo, não só vindo aqui, nos sentindo acolhidos, né, mas que a gente possa aproveitar essas oportunidades que nós temos, exercitando, pondo em prática. Porque a parte mais importante disso tudo é o nosso movimento. É para isso que a gente está aqui, para fazer o nosso movimento. Então, nós agradecemos a espiritualidade por mais essa oportunidade. Agradecemos por tudo que temos, pela saúde, pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelas oportunidades de conhecimento e de provas. Pedindo a esses mentores que nos encorajem, que nos inspirem e que fiquem conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Boa tarde. Hoje a nossa aula tem tudo a ver até com o Evangelho. Sempre. O Evangelho parece que é... Parece não, né? É direto. Hoje nós estamos entrando no capítulo A Conquista da Consciência. E esse capítulo é sensacional. Eu até propus a Dani, hoje a gente vai finalizar com uma meditação, porque consciência tem tudo a ver, né? E aí eu propus a ela, não sei, ela vai pensar. Você aceitou minha proposta? Suspense, vou pensar. Da gente fazer nesse período, nesse capítulo todo, uma meditaçãozinha no final, porque já que é consciência, né? A gente tocar ela, a gente começar a enxergar ela de uma forma, né, viva dentro de nós, e que somos nós. Eu acho que e essa forma é olhando para dentro, né? E nada como a meditação. A Joana faz... Não é à toa que a capa do livro é assim. E eu tô tão assim, gente, ontem eu voltei para yoga. Eu falei, ai, que delícia. Que coisa maravilhosa. Como é bom a gente se cuidar, né? Tô há 2 anos só cuidando de bebê e de uma criança. E aí ontem eu voltei e falei assim, eu saí de lá, ela demorou, se alongou. Aí eu fiz assim, quando eu saí, eu fiz assim, nossa, tem que correr porque as crianças, a gente tá lá, o marido deve estar louco, né? Aí ela, mas é bom. Eu falei, maravilhoso, né? Você se colocar, você se colocar e ver que o outro também se vira, mesmo que se vire o caos a casa. Mas senão, se a gente viver rígida, tudo tem que ser do meu jeito, a gente não faz nada, né? E as coisas tá meio esquisito, né? Tá meio... de algum jeito, de um jeito ou do outro. E foi maravilhoso. Na hora da meditação, então, que aí ela falando, você olha para dentro, né? Isso são tão poucos momentos que nós olhamos para dentro, que a gente está sempre olhando para o outro, para o filho, para o marido, para o trabalho, para o fulano que está falando, que não sei quem é. E aí a gente veio para esse capítulo.
que eu achei, assim, maravilhoso. Na primeira vez que você lê, você acha ele difícil. É um capítulo profundo. Ao mesmo tempo, conforme você vai estudando e vai vendo que o quão belo ele é, quanta sabedoria ela traz para a gente, que já está dentro de nós, mas que a gente vive de forma... como é? Ela coloca aqui. Vou ler para a gente poder começar. Consciência. Eu achei interessante a gente entender, né? Significado. Sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo. Do seu mundo. O ser humano transita pelo processo evolutivo em estado de adormecimento. Era isso que eu estava tentando falar. No que diz respeito às suas ações. A gente não está atento ao que a gente faz, ao que a gente fala, como é que a gente procede no nosso dia a dia. A gente faz de forma automática a grande maioria das coisas, se não todas. Vitimado, aí ela fala aqui, pelas experiências do passado que se desenrolam de forma automática no seu cotidiano, sem o necessário discernimento que vem com a conquista da consciência. Quando a gente começa a ter noção do que é olhar para dentro, é quando a gente começa a se observar. Quando nós começamos a nos observar, e a gente tem visto a Joana falar isso ao longo do curso inteiro, é o autodescobrimento, é a sua autobusca, é você se encontrar, você começa a viver a vida, olhar para a vida de forma diferente, porque aí você vê que você é o autor. Nenhuma situação mais aparece para você de forma assim, foi o acaso. Porque nós já sabemos aqui que o acaso não existe. Outro dia, na palestra, a Deusa falou isso, né? E eu acho super interessante. Não existe bala perdida. Claro que eu não vou me pôr no meio de um tiroteio. Foi exatamente assim que ela falou. Mas a bala perdida é encontrar você lá atrás daquela árvore, passou por todo mundo e foi lá em você porque tinha alguma coisa do universo, algum acerto, alguma necessidade. Então, o acaso não existe. Por mais esquisito que isso possa parecer em alguns determinados momentos. Tem umas coisas que a gente não consegue compreender. Mas quando a gente tem o entendimento de que Deus está no comando de tudo, a gente já vê de forma diferente. Mesmo que doa, muitas vezes vai doer. Né? Eu acho que na grande maioria, quando a gente não compreende, é porque está doendo. É porque a gente não quer aceitar, e aí a gente vai para a fuga. Isso não é meu, foi sem querer, eu não era para eu estar ali, eu não tinha que ter... Não sei qual foi a palestra que falou do avião, que a pessoa não pegou o voo e aquela pessoa, não sei se foi eu que eu vi em algum lugar, ela ia pegar o avião, aquele da TAM, foi aqui, não foi? E aí ela não... foi, essa é a parte, esse detalhe eu não sabia. E aí ela não pegou porque ela se atrasou para pegar um documento e a família toda morreu e ela se culpava por ela não estar junto com a família, porque numa hora dessa, quando eu era mais nova, a gente viajava, né, mais nova, quando eu tinha só o Rico, né, a minha amiga viajava, antes do Pedro, o meu filho. Quando a gente viajava, minha amiga geralmente queria ir antes do marido. Ela, vamos, Tati, não sei o quê. Eu tinha muito medo. Eu queria ir junto, nós três juntos. Porque se acontecesse alguma coisa, estava todo mundo junto. Morreu os três. Quem que pode impedir alguma coisa? É um pensamento muito pequeno, né? Muito, muito material. Achar que eu posso impedir alguma coisa. Não dá. Mas é quando a gente está centrado só na gente. A gente esquece do divino. Porque tudo está perfeito. Tudo está perfeito. Por isso, a necessidade da gente começar a compreender toda essa realidade que está extrafísica, né? Que nós somos esses seres. Nós não somos esse corpo, nós estamos nesse corpo. A gente vai falar sobre isso também mais à frente. O processo de desabrochar das potencialidades do ser fazem-se lentamente, enquanto que o processo de manutenção do corpo físico se faz com vigor nas repetidas reencarnações. Cada oportunidade instalam-se novos valores que se fundem no inconsciente individual, unindo-se às experiências do coletivo, vivências anteriores. Aí a gente pensa assim, as minhas potencialidades elas vão se abrir, mas elas precisam de determinadas situações para que eu comece
a trabalhá-las. Elas não vão, eu não vou ganhar. Toma aqui, você nasceu com isso, agora você nasceu com tudo pronto. E aquele ali não, porque eu não gosto daquele ali que se dane. Não é. A gente, ao longo da nossa, só dessa vida, só em olhar para trás, a gente enxerga tudo que a gente caminhou, o quanto a gente cresceu, o quanto a gente chorou, mas que foi necessário para esse crescimento. Hoje, eu falo por mim, hoje eu prefiro mil vezes a mim do que aquela que estava com medo de entrar no carro sem um deles. Porque aí você vai vendo que você não comanda, mas você pode sim comandar, você não comanda as situações que vão chegar até você, mas você pode sim comandar o que você sente através do conhecimento. E esse conhecimento ele vem através da vivência. Infelizmente, a gente não só lê um livro e aprende pronto. Se fosse assim, algumas coisas a gente até consegue colocar dentro da gente, mas aí nada como a experiência. Por isso, viver a experiência é necessário. Por isso que quando a gente fala do outro, tem um filme que eu vi outro dia com meu filho, não sei se vocês já viram, eu não entendi direito o filme, porque eu peguei só uns pedaços. Era o cara no sapateiro, e ele fazia os sapatos que eram mágicos. E aí ele falava que veio desde lá da época, sei lá, de Jesus, você nunca pode julgar um homem sem antes calçar o sapato dele, para você saber o quanto aquele sapato aperta. Porque a gente julga todo mundo só de olhar, né? Olhando eu sei quem é você, o que você faz, como é que você vive, que coisa feia, isso está errado, ela é isso, ela é aquilo, só para olhar, mas eu nunca vivi a vida. E aí, quando você começa a pensar assim, você está se colocando no lugar do outro, você está olhando para dentro, porque aí você coloca... e era interessante que ele, como ele tinha esses sapatos mágicos, ele botava o sapato da pessoa e antes de botar, ele via, né? Ele viu um casal, ele achou a mulher linda, nossa, que mulher maravilhosa, ele desejou aquela mulher. E aí ele calça o sapato e vai lá viver aquela experiência, né? Só que na hora não é nada daquilo. Antes de acontecer alguma coisa, antes dele beijar ela, ele já não quer, porque ele já viu que aquela vida não era a vida que ele pensava que era. São as ilusões que a gente coloca, que a gente vive em ilusão. A Joana deixa isso muito claro nessa parte, o quanto nós vivemos adormecidos em ilusões na vida. Tem uma parte que eu não vou falar, senão eu vou ficar passando. E aí ela coloca, a aquisição da consciência é processo lento e profundo. De novo, ela fala a mesma coisa. Através da evolução, o indivíduo passa pelas fases necessárias para o processo de construção do ser pleno. Então, quer dizer, para que nós estamos aqui? Evoluir. Como é que nós vamos evoluir? Como é que a gente vai evoluir? Vivenciando, experimentando, errando, acertando. E quando a gente erra, a gente aprende, a gente acerta também, porque errar faz a gente aprender. Não vou fazer de novo daquele jeito, ou eu vou fazer de novo porque ainda não aprendi. E aí a prova vem de novo para que a gente possa exercitar. Só que a gente tem a visão errada de que tudo é feio e errado. Quando eu erro, eu boto a culpa, ou eu boto a culpa no universo, em Deus. Porque só comigo acontece essa desgraça. A gente vai para esse lado, né? Da vítima. E aí você vive a vida na ilusão. Vocês já repararam? Eu ouvi uma palestra ele falando assim, tá todo mundo de relógio? Tá todo mundo de relógio? Quem está de relógio, olha para o seu relógio. O que você está vendo no seu relógio? A hora. Então, agora você olha para o seu relógio e olha de novo para ele. Sabe o que está acontecendo no seu relógio? É a sua vida passando. Não é a hora que está passando, é a vida. E aí, como é que você vive? Para passar as horas? Para chegar o fim de semana? Para chegar as férias? Porque a cada hora dessas que você vê, é uma hora de você agradecer uma coisa. Só uma coisa. Você está vivo. Mais uma hora se passou e mais uma hora estou viva. Aqui. Vivendo. Mais um motivo para agradecer. Ele falou assim na palestra, que eu achei sensacional. Por volta de 250 milhões, eu não lembro, mil, não vou falar certo que eu não lembro, pessoas morrem todos os dias. Perdem entes queridos. Vocês perderam algum ente querido hoje? Até agora, né? Mais um motivo para a gente agradecer.
Então, como a gente não dá valor às horas, à existência e à oportunidade que a gente está tendo nesse instante. E instante é agora. A possibilidade de você despertar é agora. Uma consciência conquistada é uma consciência aberta, ciente de quê? De quem sou eu. O que eu faço aqui? Quais as minhas responsabilidades perante a minha própria vida, existência? A minha própria existência. O que eu faço a cada segundo desses que está passando na hora do relógio, que a gente olha o relógio, estou atrasado, tem que fazer não sei o quê, ih, passou não sei o quê, ih, agora tem que fazer não sei o quê. A gente nunca olha e fala isso, né? Eu nunca fiz isso, gente. Nunca fiz, nunca parei para pensar que a hora que estava passando era essa hora que está agora, é a hora que eu tenho que agradecer, porque eu estou aqui, saudável, com pensamento saudável, com corpo saudável, meus filhos, minha vida, caminhando, tem os meus desafios? Tem, mas eu estou saudável. Quantos a gente pode pensar agora, nesse segundo, que passam fome, frio, sede, em ambientes de guerra, de desequilíbrio total? Quantos? Então, a gente tem o quê? Motivos para? Muitos. Mesmo cada um, claro, cada um de nós tem a sua cota, né? Tem suas dificuldades, tem suas provas e suas necessidades. Não estou dizendo que a gente... mas é o valor que você dá para essas coisas. Qual valor você dá para essas determinadas situações? Elas infelicitam o seu dia? Elas acabam com você? Elas destroem o seu sono, destroem o seu dia, as suas horas? O que você está dando valor para destruir esse momento divino de vida? Eu não lembro agora, mas você falou outro dia, quantos milhões de irmãos, de espíritos, esperando para reencarnar, e nós, muitas vezes aqui, em estado de torpor. 21 bilhões. Aí a gente desencarna e fala assim, não, deixa eu voltar. Gente, a gente está aqui, vamos fazer agora. Para depois a gente não se desesperar lá. Porque o pouco que eu faço aqui vai repercutir em todas as minhas existências, que eu voltar para cá ou que eu for para qualquer outro lugar. Então, a necessidade é o agora, é o olhar para o relógio e desde já agradecer. Porque se a gente agradece, a gente já entra numa sintonia completamente diferente. Enquanto uma pessoa que vive reclamando e uma pessoa que sabe que tem seus desafios, mas ela agradece. Ela agradece pelo seu dia. Posso só dar uma partezinha? É só a gente ver também, analisar, pegando esse gancho da Tati, como é diferente para cada um, né? Pergunta para um presidiário, quando ele sai da prisão, o que ele vai ser grato? Pela liberdade dele. Nós somos livres o tempo todo, a gente agradece isso? Não. Pergunta para uma pessoa que saiu de um estado de coma, se ela vai ser grata pela vida, por apenas não estar mais em coma. Ela vai ser super grata, nós somos. Por alguém que acabou de ter um neném e o neném vem com alguma dificuldade, aquela mãe. Ela vai ser grata até pela dificuldade, deficiência daquele bebê, porque ela está tendo a oportunidade de estar com ele nos braços. Aquele neném não faleceu. Então, tudo depende do nosso referencial, daquilo que nós estamos vivenciando, é que nós vamos ser gratos ou não. Nós, graças a Deus aqui, temos já muitas coisas, mas nós não damos valor, porque não tivemos ainda falta delas. Como os países que vivenciaram guerras, como tratam diferente a questão alimento, né, comida, remédios, solidariedade, ajuda, né? Como é diferente. Nós não vivenciamos isso, então tratamos de uma outra forma. Exatamente. Aí, Joana, ela usa muito esqueci como é que fala. Ela traz muito todos os ensinamentos védicos, ela traz a parte budista, ela trabalha muito esse conhecimento, né? Que é muito interessante, é muito rico, traz para a gente toda essa parte transcendental que há pouco chegou para a gente. E aí ela usa o Upanishad, que são parte das escrituras Shruti hindus. Eu não sei falar direito, gente.
eu acho que é assim, que discutem principalmente meditação e filosofia, são os ensinamentos védicos. O Upanishad assevera que essa divindade, que se vai manifestando nas atividades do universo, habita sempre no coração do homem com alma suprema. A gente pode usar de exemplo Francisco de Assis, Jesus, Buda, Gandhi, seres que iluminaram. Vieram trazer... Madre Teresa, exatamente. Pô, são vários. Exatamente. A gente está falando daqueles que a gente conhece, mas aquelas figuras que às vezes que a gente conhece assim, famosos, mas até às vezes a gente conhece na nossa própria família ou na comunidade, pessoas que trazem, que vivem com uma luz, que têm uma coisa, que vieram para somar e agregar, que é uma coisa assim, maravilhosa. Aqueles que a identificam através da percepção imediata do coração atingem a imortalidade. E como isso aqui? Porque ele sabe que ele é imortal. Então, ele não tem medo de morrer, porque não existe. Francisco, Jesus, esses espíritos todos que passaram por aqui, esses seres iluminadíssimos, que passaram, foram mártires, né? Aquele caso que eu contei já muitos dos cristãos que eles morriam nas arenas, eles tinham tanta fé, eles acreditavam tanto, que eles não sentiam nada. E Joana, na hora do testemunho lá, né? Não sei se pode falar testemunho. Lívia, Joana foi com o filho, né? Cala a boca, ainda mandou ele calar a boca. E taca fogo. Ela não chega nem a sentir, porque são espíritos que eles já estão tão ligados ao outro lado, à imortalidade, que esse corpo é muito fácil de sair. A gente sofre porque a gente é muito apegado a ele, a gente acredita que a gente é isso aqui. Mas como eles já sabem que eles são muito mais... Lívia, né? Lívia, eu nunca esqueci aquela cena. O leão é a cena atroz, assim, que você imagina assim, meu Deus, o que ela vai sentir? Vai ser uma coisa horrorosa. Como é que... Jesus, Deus, como é que pode sentir? Na hora que vem o leão, ela vê a mão de Jesus. Olha isso. Ela só viu a mão por quê? Porque ela acreditava nas coisas que Jesus falava? Não, porque ela vivia aquilo, ela tinha certeza. Ela sabia que aquilo ali era fato. Então ela conseguiu. Senão, ela estava ali. Ela podia até ouvir as palavras de Jesus, mas se ela não tivesse aquela fé, aquela certeza, ela não teria vivido dessa forma, não teria sido dessa forma. Por isso que o desapego é importante para a gente, do corpo, se desidentificar. A Cris falou muito isso no congresso. Se desidentificar desse corpo. Vai falar aqui na frente. É óbvio que a imortalidade é o destino dos seres sencientes, especialmente quando atinge um período da humanidade. No entanto, o adormecimento da consciência... Gente... Quantas pessoas a gente vê assim? Aquele filme Matrix. Aquilo é um ótimo exemplo. Por quê? As pessoas vivem no imediato. Aí, quando vem alguém que faz assim, você, toca na tua consciência e faz assim, expande, vê de verdade como é que é. Tem um deles que quer voltar. Eu preferia não saber, porque saber dói, né? Porque aquele mundo que se abre para eles é um mundo feio, né? É um mundo de dor, de prova, de luta, de guerra. Aí o outro queria voltar para aquela, para quê? Porque ele preferia ficar na ignorância. Quantos, assim, vocês já tentaram falar sobre o espiritismo com alguém e a pessoa fala, pelo amor de Deus, não vem não quero saber de nada disso. Tem uma amiga minha que fala assim, não quero saber nada de espírito. Nada. Na época que eu tentava falar, né? Porque agora eu já não falo mais. É aquela história, melhor você falar com quem quer ouvir. Senão você fica parecendo aquela pessoa chata querendo... vem, eu quero convencer todo mundo. Nós não temos que convencer ninguém, a não ser nós mesmos. Porque a gente vem aqui e muitas vezes a gente não está entendendo nada. A gente vem aqui tomar o passe, aí vem na cantina, vai numa palestra, vai na outra. Mas acordou? Está fazendo a reforma íntima? Esse livro é muito bom, Reforma Íntima. Está fazendo? Todo dia? Está se olhando? Observando? Cada pequena atitude, desde a hora que você acorda? Está se observando? Acho que era... Vou sempre olhar para ela, porque ela sempre me salva. Foi Santo Agostinho que falou para você fazer sempre à noite, antes de dormir. Para ver o que foi o seu dia. Nossa, ela é maravilhosa. Eu esqueço tudo. Opa, Glória! É uma maravilha. Eu sou péssima. Aquelas coisas assim. Livro dos Espíritos, que a pergunta 6, blá, blá, blá. Não dá pra mim. Eu ainda não consigo. Quem sabe daqui às 3 encarnações. 4. Exatamente. Tem cola. Hoje em dia tem tudo tão moderno, né?
Nesse período de busca da consciência real, as imperfeições morais obscurecem o discernimento. Porque a gente vive a gente é cheio de imperfeição. Isso é normal. Nós estamos num caminho, mas estamos cheios dela. E elas obscurecem essa... tanto quando eu dou o passe, eu sempre penso assim, na hora que eu estou tirando, eu peço para tirar o véu das ilusões da frente, do chakra, do frontal. Porque aqui a gente tem esse campo, ele é tão cheio, tão complexo, tão cheio de ideias, de coisas que vão botando na nossa mente. Eu sempre, quando a Iraci, eu já dava passe numa outra casa espírita, quando a Iraci ensinou, essa foi uma parte que eu não esqueci. Tirar as telas mentais que nos aprisionam, que nos perturbam. Então é bom quando vocês estiverem tomando passe ou quem estiver dando, pensar sempre isso. Tira essas telas mentais que muitas vezes vêm de várias outras existências, fazendo você viver igualzinho todo dia. Tira o véu da ilusão que eu me deixo durante todos esses dias, toda a minha vida, me iludindo com o pequeno, com o ter. Pede, porque aí, conforme o passista está te dando e você está conectado, é muito mais forte. É muito mais capaz dessas coisas abrirem os caminhos, né? Tudo que a gente bota o pensamento com força, a gente já sabe que a gente é o quê? Quem comanda? É o pensar. E o pensar com o agir, pensando junto. Olha isso que maravilhoso. É a hora que faz a mágica, né? Dos milagres. Ignorando os acontecimentos. Aí ela coloca, ignorando os acontecimentos existenciais é quando a gente fica no torpor. Deixando-se levar pelas paixões primitivas, adorando exatamente o que terá de abandonar no processo de iluminação. Aí é aquela pessoa que você fala assim, mas é melhor isso? Ah, não, mas eu vou ter que parar de gostar disso? Não, nem pensar. Não. Ah, poxa, peraí, eu gosto, adoro isso. Determinada coisa, qualquer coisa que te aprisione, que te prenda em alguma paixão, né? Uma paixão pesada. Aí você fala, mas isso não é muito legal, mas eu amo isso. Mas isso não vai fazer, olha, é mais melhor você começar. Não, então não quero nem mais ouvir. A gente mesmo faz isso, né? Isso é ruim? Ah, não, cara. Deixa para depois. Na próxima encarnação eu aprendo isso. Eu já falei isso várias vezes. Deixa isso para a próxima. Mas não dá. Porque se eu já tenho essa capacidade de pensar, deixa para a próxima, por que não ser agora? Por que eu não começo, pelo menos, a tentar trabalhar essa determinada coisa que me incomoda tanto? É importante a gente começar a pensar em tudo. Isso é ter consciência. Futuros conflitos que poderiam ser evitados se tivesse o entendimento da realidade e do objetivo final, que é a plenitude. Nós viemos aqui ser felizes. Isso só depende de nós, não tem remédio. Ninguém vai te dar um pote de ouro e você vai ser feliz. Ninguém vai te dar um filho e você vai ser feliz. Aquela história assim, depois que eu tive filho, minha vida virou plena. E aí, quando o filho sai de casa? Vai fazer o quê? Então, a gente nunca pode botar a nossa vida na mão dos outros. Eles trazem situações, eles trazem conteúdos para que a gente trabalhe a nós mesmos. Um filho difícil, um marido difícil, um trabalho difícil, uma situação pesada. Tudo não é porque você é vítima. Não é porque Deus é chato, ruim, tá te dando uma zoada. Não. Ele está querendo que você cresça, evolua. E, infelizmente, você só vai por aquele lado, porque ele já te deu vários outros caminhos e você não quis. Não tem aquela história do cara que estava se afogando, estava lá numa enchente, e ficou, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Todo mundo ia lá, vem cá, vou te salvar. Ele, não, Deus vai me ajudar, eu tenho fé. Aí vinha um outro, veio o helicóptero, veio o navio, veio tudo. O cara, não, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Aí morreu. Aí quando ele chegou lá, ele falou assim, vem cá. Pô, rezei tanto, pedi tanto, cara, você me deixou na mão. Ele, eu te mandei helicóptero, navio, cachorro, periquito, papagaio, todo mundo. Mas você não quis, cara. Aí ele ficou achando que Deus ia aparecer e ia falar, venha, meu filho querido. Né? E isso acontece na nossa vida. Ele manda várias coisas para nos ajudar. Mas a gente no torpor, na ilusão de querer que seja do meu jeito, não vemos. Aí a gente continua naquela vidinha, né? Medíocre, de todo dia. Aí eu achei isso aqui ótimo, que eu achei desses pensamentos, escritos. Senhor, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. Aí, depois que eu fiz o curso de Francisco, e eu amo a prece de Francisco de Assis. Vocês já repararam o que é a prece de Francisco de Assis? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Pensa só, fazei-me instrumento de vossa paz. Eu estou pedindo o quê? Paz, me dá paz. Não, eu estou pedindo trabalho. Pedindo trabalho, porque eu sou instrumento. Eu vou levar a paz para os outros. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, eu vou para um lugar que tenha ódio. Não estou dizendo que é uma prece ruim, mas para que a gente tenha noção do que a gente está pedindo e o nosso trabalho a fazer nesse momento. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Instrumentos. Nós estamos pedindo para nós sermos instrumentos. E assim vai, a prece inteira. Eu sei essa prece inteira de trás para frente, mas agora não está indo porque não é o momento. Mas é para a gente refletir. E é uma prece que é a coisa mais linda do mundo. E que é um espírito de alta evolução. Que a gente fala sem sentir. Que a gente repete e não vê nem o que está falando. Num torpor imbecil. Porque não tem outra palavra. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco, Pai nosso, vocês estão ouvindo o que vocês estão falando? Porque quando a gente passa a ter consciência, a gente não diz mais nada sem ouvir. Sem ser atento. Então, prestem atenção em tudo. Em tudo. Isso aqui, ó, ajuda-me a transitar da treva para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a imortalidade. Você acha que vai vir através de uma vida tranquila, fácil, plena? Não, porque nós somos ainda cheios de imperfeições. A ilusão ainda nos incomoda, nos retém. A gente precisa da prova ainda, né? Mas só cabe a cada um qual tipo de prova precisa. Porque eu posso mudar agora. Eu posso me iluminar e entender. Não quer dizer que eu não vá ter desafios, mas eu vou ver de forma diferente. Essa busca para o encontro acontece quando o ser consegue dominar a natureza onde se encontra. Em processo de autoconhecimento sempre. Aceitação do ambiente e situação em que se encontra. Não tem como você ter plenitude se você não tem esse entendimento. Não tem como. Porque se você não tem esse entendimento, você se põe de vítima, você se põe de injustiçado, você não sabe, você é ignorante. E você vive a vida num torpor. De forma lógica e real, sem fugas, sem ilusões, caminhando assim ao entendimento das causas essenciais e se encorajando para novas conquistas, significando autolibertação e autoiluminação. Todas essas histórias de Francisco, vocês podem ler desses grandes espíritos, todos eles passaram por uma fase de reflexão, uma fase profunda de reflexão. Muitos deles foram até o fundo para poder se levantar. E quando eles levantam, é exatamente isso que acontece. Significa autolibertação e autoiluminação. Mais nada os prende, os retém, os faz sofrer. Mais nada. Porque eles têm uma identificação com a luz tão grande que tudo isso que se passa com eles não é nada, que foi a Lívia. Imagina um leão vindo para cima de você. Todo mundo gritando, come, com a gente, né? Que devia estar lá gritando. Imagina. Então, assim, imagina. E ela identifica a luz. Ela é a luz naquele momento. E quem ela vê nessa hora? Quem que a gente quer ver? É uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente. A inteligência abrange o conhecimento quando acontece a autoiluminação, tá? Mas também do coração, quando a inteligência abrange o conhecimento, mas também do coração que sente e se aformoseia do amor. É um conjunto. Essa divina essência da vida, que é o ponto culminante da busca. A partir do momento em que ele se instala no íntimo, porque a inteligência com o conhecimento e com o coração de amor, que se aformoseia no amor, a partir do momento em que ele se instala no íntimo, torna-se mais fácil o avanço, pois que se resulta da superação do ego. Foi exatamente o que nós vemos aqui, superar o ego. Superar. Vencer o ego é se libertar das suas cargas e das paixões escravizantes. Achei isso aqui legal, porque eu achei interessante a gente ter uns passos na nossa cabeça do que é vencer o ego. Como eu poderia vencer esse ego? 5 passos para dominar o ego. Não se sinta ofendido por tudo. Alguém aqui se sente ofendido? Não, né? Ninguém melindra. A pessoa não falou com você... Não tem problema, ela não falou comigo. Ah, ela não falou comigo. Por quê? O que eu fiz que ela não falou comigo? Você viu a cara que ela me olhou? Sei lá, às vezes ela está com dor de barriga.
Mas a gente começa, o nosso ego faz o quê? Insufla. Coloca você lá em cima ou lá embaixo. Se liberta da necessidade de ter a razão. Quem aqui quer? Tá tudo bem. A razão é dela. A gente quer botar a nossa verdade. Não, mas é isso aqui até o fim. Aí vem aquela luta, né, de quem vai calar por último, né? Quem vai falar por último. Quem vai falar por último? Aí tem aquela a gente teve uma aula sobre isso, né? Você quer ser feliz ou ter razão? E eu, gente, eu quero ser feliz. Quer gritar, grita aí. Tá desesperado, tá desequilibrado? Então vai, grita. Eu vou gritar junto? Mais uma louca junto. Ajuda, melhora, muda o ambiente, muda a sua vida. Se liberte da necessidade de ser superior. Ninguém aqui é melhor que ninguém, tá todo mundo dentro do mesmo saquinho. Se liberte da necessidade de sempre querer mais. Se liberte de você mesmo e se preencha de Cristo. Desidentifica desse corpo, dessa mente, desse dia a dia que você tem e se veja como um espírito. Vocês conseguem sair do corpo, ser o observador da sua própria vida? É um exercício. É um calor. Peraí. O ego é o que oculta o self. Então, quanto mais ego, menos self a gente tem. Menos o self, mas ainda menos self a gente tem, é ótimo. Menos o self aparece em nós. Mais obscuro, mais quietinho, mais tímido ele fica. E o ego é o quê? É o externo. O self é o dentro. É você. É o seu ser sublime. É onde é a potência que a gente tem que trabalhar. Através das reencarnações, dos desafios a que o ser é imposto, dos bloqueios e superações que a gente só vai superar através do exercício, dos desafios que vão lapidando esse ego, que o espírito se liberta e se vinculando ao amor divino. Gente, olha só, isso é tão interessante, porque quando a gente se vê liberto, isso é fantástico. Você se vê livre de determinadas emoções que antes te perturbavam. E eu posso dizer, eu gosto de falar muito de mim, porque eu acho que é melhor a gente dar exemplo da gente do que falar da vida dos outros, né? Eu vejo o quanto eu mudei, e a minha vida mudou. E hoje eu vejo como eu vivo muito mais em sintonia comigo, com o meu eu. Tem muito ainda a mudar? Muito. Tem muita coisa ainda. Eu não sofro melindre? Sofro. Eu não tenho algumas coisas? Tenho. Eu não tenho que trabalhar elas? Não estou à toa que eu estou aqui, né? Aqui em cima, né? Ela deu esse curso fofo pra gente poder, né, trabalhar. E se encontrar com a gente mesmo. Porque cada capítulo desse, vamos lá, é para nós. Eu leio, vejo uma parte minha. Mas cada um de vocês sabe o que toca a vocês nesse capítulo. E isso é fantástico. Isso ela está dando possibilidades para a gente de autolibertação. Para que nós nos tornemos luzes. Gente, isso é uma possibilidade que nós deveríamos agradecer, além de estar vivo. Né? Quando olhar o relógio, vamos agradecer também estarmos aqui. Porque já é um início de uma caminhada para a consciência plena. Que é o que ela fala, né, nesse capítulo inteiro. As próximas aulas são sensacionais. Em face da ignorância dos tesouros do amor, o indivíduo se demora em discórdias e falsas posturas de superioridade. A gente sempre acha que a gente... É nessa fase que surgem os comprometimentos com a intolerância, expressando-se em discriminações vergonhosas, como se todos os seres não procedessem da mesma gênese soberana. Foi exatamente o que eu falei. Somos todos iguais. Um ou outro vem espírito missionário, que aí vem de outros, mas esses aí são assinalados e você vê que ele é de uma humildade que você nem sabe que é. Depois de muito tempo que você vai descobrir, você sabe fulano? Nossa, tem uma obra linda. A gente não, a gente quer gritar, a gente quer falar o que a gente faz, a gente quer, né, botar como eu sou bonito, bom, fofo, legal, como eu ajudo o próximo. Eu estava conversando com meu filho tem uma dificuldade assim, de desapego. Aí eu estava conversando com ele, aí eu vi, né, fui fazer a prece com ele, eu falei, ele pediu para Deus ajudar todo mundo, que não deixe ninguém passar fome, não sei o que. Eu falei, vem cá. Ele, quando acabou, eu falei assim, vem cá, você sabe como é que Deus faz isso? Para, mãe. Não, sério, você sabe como é que Deus faz isso? Para não deixar as pessoas passarem fome, passar necessidade, frio, sabe como? Aí ele, mãe, para. Eu falei, sério, Rico, você sabe como? Aí ele, eu ia falar de qualquer maneira, ele perguntando, ele não deixando.
através da gente. Sou eu que vou dar a comida, você que vai dar o casaco. Se a gente não se exercitar, a gente não vai acontecer. Deus usa a gente de veículo. A gente faz a prece para que cada vez mais as pessoas se conscientizem disso, né? E comecem a vibrar esse amor pleno, divino. E é por isso que a gente tem que abrir a nossa consciência e cada vez mais novos para que esse mundo faça essa transição. E quando a gente começa a estudar a consciência, e você vê que hoje em dia, já tem um tempo, os psicólogos, Jung trazendo toda essa sabedoria para a gente, esse livro da Iracy, sensacional, são poderosos objetos, mecanismos, obrigada, de cura. De cura de mentes que vêm há muito tempo, no mesmo processo. Processos doentios que nos fazem ficar doentes. Porque a doença, ela se instala na mente. Não tem aquela história, mente sã, corpo sã? É assim? Mente sã, corpo sã. Ah, tá. Você não faz nada? Muita gente, muita gente. Outro dia eu conversei com um rapaz que não é ele mora aqui no Jardim Oceânico. E ele, você é do Seja? Pô, eu sou contra aquela parada de dar comida na rua. Pô, fica cheio de mendigo o Jardim Oceânico, porque a galera dá comida. Eu falei, olha só, dar comida para eles é uma forma de chegar até eles. E amparar, esclarecer, ver qual tipo de problema, de repente ajudar, tentar ajudar. Tudo é um movimento. A comida é uma forma de você chegar até próximo. Claro, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que a gente está com medo de tudo, devido a tudo que a gente vem vendo. Mas se a gente começa a se afastar do divino, o que a gente vai fazer? Vai mudar? Se eu não ajudar, o cara não vai estar mais ali? Se eu não der aquela quentinha, eles vão sumir? E o mundo vai ficar melhor? Ou se eu começar a ajudar e tentar ajudar essas mentes e conversar e oferecer um certo apoio, dizer aonde ele pode encontrar apoio, porque aqui pode, não é muito mais fácil? Não é muito mais eficaz? Não esquecendo que essas situações, elas não são definitivas. Né? Elas estão Exatamente. assim e que nesse você pode momento. passar por isso. E se a pessoa está naquela condição ali, quando se diz que a pessoa tem que passar por isso, ela pode até ter que passar por aquilo, mas você também tem que passar por aquilo, que é a oportunidade de dar a ajuda. Então, olha aí as duas partes da balança para que haja o equilíbrio. Um que necessita e o outro que pode ajudar. E o mais magnífico disso é que, como eu falei, isso não é definitivo. De acordo com o seu posicionamento frente a essas situações, está o seu futuro. Tá? Você decide se amanhã você vai estar naquela condição ou não, de acordo com a sua conduta. Quer dizer, mais uma vez, é mais um exemplo da nossa responsabilidade. Só nós temos esse controle, essa responsabilidade, ninguém mais. Exatamente. Essa meta será alcançada passo a passo, onde o ser vai superando os seus limites e aumentando sua capacidade de compreender todo o poderoso processo de evolução. Então, a gente vê que cada situação que se apresenta é para que a gente cresça mentalmente, a gente começa a enxergar o mundo. Eu estou falando de mim, eu não falei que eu estou melhor hoje, que eu me vejo melhor hoje? Então, tudo através de situações que eu passei, de aperto, de ter que me olhar, de ter que mudar, de me enxergar um lado que eu não queria ver, que muitas vezes eu fugi. Só enfrentando. E aí hoje eu me tornei uma outra pessoa, muito melhor. Ainda tem que melhorar? Tenho. Mas é um processo. A gente está vendo isso. Não passou. Ela traz Teilhard de Chardin. Ele foi um jesuíta e filósofo que ele estudou muito essa parte da criação. Ele traz um conhecimento muito, muito interessante. Eu não sabia nem que essa frase era dele. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Isso é fantástico. Porque aí você começa, você vê de forma... Você se desapega desse corpo.
Teilhard de Chardin afirmava que o ser humano é a ponta da flecha do processo evolutivo. É o principal, porque o resto todo está vindo atrás. Por encontrar-se neste momento com o melhor índice de consciência conhecido na Terra. Essa proposta é resultado de um conceito de que o processo da evolução ocorre mediante complexificação da consciência, mediante a agregação dos recursos cósmicos diante de uma força externa que é tangencial, auxiliando a consciência que favorece com novos estados de ser. Ele estudava e colocou muito isso. Criação, encarnação, redenção. Eu vejo a redenção aqui como um processo de iluminação. Devem ser vistos como 3 aspectos complementares de um mesmo processo. Você foi criado, você reencarna várias vezes, reencarna. A gente não pode esquecer que ele era padre, né? Então, tem um processo de reencarnação que, nesse processo, você vai se depurar. É esse processo que vai fazer você ter uma vida plena de espírito. Trata-se, portanto, da ascensão no rumo da consciência universal, o uno, a melhor diretriz para alcançar-se o essencial, a plenitude, o uno. Tudo se uniu. É aquela parte lá que ela colocou o coração com o conhecimento, com a inteligência, tudo faz com que você atinja a plenitude, a necessidade do amor, porque não adianta ser um ser que sabe só. Se você não tem aquela coisa, anda muito moralmente, mas a parte... intelectualmente você evolui, mas a moral fica para trás. Não dá, não pode. Desse modo, o ser traz em si mesmo, no seu inconsciente profundo, todo o potencial de que necessita para a autoconsciência, desenvolvendo-o nas muitas etapas das reencarnações, pois para isso se encontra no mundo. Ela vai repetindo várias vezes a mesma coisa. A aquisição da consciência faculta a independência de cada um, por isso que é importante, ao mesmo tempo, a vivência harmônica na comunidade, porque o indivíduo é um ser que já tem outro entendimento. Ele não se prende a determinados fatos, ele não vive aquilo ali com aquela dor que vivia antigamente. Ele já tem entendimento. Em que se encontra colocado para evoluir, ensejando a fraternidade legítima, porque somente através dela, no intercâmbio, que a gente precisa viver com o outro, no intercâmbio de sentimentos e de realizações, é possível alcançar a união com o pensamento cósmico, porque ninguém foi feito para viver sozinho. Nós precisamos do todo para que a gente exercite. Porque se eu melindro com o outro me traz alguma coisa de mim. Então, eu preciso do outro. Trata-se de um processo que avança do simples para o composto, adorei isso, do escuro para o claro, da ignorância para a compreensão, da morte para a imortalidade. Quer ver? Olha isso. Você sai do simples, vai para o composto. Você sai do escuro e vai para o claro, da ignorância para a compreensão, da morte para a imortalidade. Gente, olha que coisa maravilhosa você não ter mais medo da morte. Nem sua e nem dos entes queridos. Porque a gente tem muito medo de perder as pessoas que estão à nossa volta, né? Mas porque a gente usa essa palavra. Perder. Por que perder se nós somos imortais? Só vai trocar de ambiente, você vai ficar um tempo sem ela, porque é necessário para você também e para ela. Se desidentificar daquela família. Se ver como um ser cósmico, necessário andar, caminhar sozinho. Você vê aqueles casais que foram unidos anos, que já não a parte intelectual, eles já estão ali, os dois juntos, vivem o mesmo cotidiano, que já não está evoluindo. É como se não estivesse mais caminhando. Aí vem a morte de um vai e o outro fica. O que vai está lá sendo amparado e trabalhado, né? O que fica também. Então tinha que ter aquele corte para que os dois continuassem a caminhada, porque já não estava mais andando daquela forma. Aí você não vê assim, você vê, coitado, logo no final da vida, tinha que ser alguma hora. Se foi no final da vida ou no começo, alguma necessidade tinha. Você viver aqui, sei lá, 20 anos sem aquela determinada pessoa. Para quê? Para a sua evolução. Nunca foi para você sentir mal, chorar, ficar triste, sozinho, solitário. Isso é uma escolha sua. Tudo é uma escolha nossa. A dor, as doenças, tudo. Tudo somos nós quem colocamos dentro do nosso corpo. Tudo. Estudiosos já concluem que a consciência encontra-se no ser espiritual, que é adormecida, aguardando os esforços dos relacionamentos, exatamente o que a gente falou, e dos conhecimentos para despertar, propiciando cada vez mais amplas capacidades de realização. Não é à toa que, nesse momento que nós vivemos, de tantas coisas acontecendo no nosso mundo, vir toda essa sabedoria, todos esses conhecimentos que estão se abrindo para a gente do mundo espiritual, porque antes veio André Luiz, né? Antes veio Allan Kardec, você vê que tem uma estrutura. Primeiro você tinha que saber do mundo espiritual.
né, que existe. Vem Allan Kardec, traz o Pentateuco. Depois vem, eu coloco assim porque para mim foi bem isso, André Luiz, com todo o conhecimento desse mundo espiritual, como é que funciona, como é que interagem eles aqui e lá. E aí vem Joana, trazendo o quê? A parte que a gente precisa andar agora, a consciência, o poder de eu ser, de eu ser. Eu sou. Quem sou eu? O que trago dentro da minha consciência? O que faço por mim? Eu vivo automaticamente? Vivi, automaticamente. Comecei a despertar quando? Eu digo por mim, quando eu comecei. Engraçado que eu já era da doutrina espírita, mas eu comecei a despertar quando eu li Joana. Porque ela não te acorda, não, ela te sacode, né? Ela faz te saculeja, fala assim, sai desse lugar. Vambora, não tem tempo para isso. Depois quem vai chorar é você. Então, para quê? E aí agora ainda vem a Nise, né? Trazendo também mais conteúdo emocional. Tem vários, hoje a gente tem vários livros. Amo também Hamed, não sei se vocês já leram, Renovando Atitudes, A Imensidão dos Sentidos. Livros maravilhosos, transformadores. Livros maravilhosos. E cada um deles, de Hamed, é Evangelho. O Renovando Atitudes é o Evangelho, o outro é o Livro dos Médiuns. Ele trabalhou cada livro, um livro do Pentateuco, de forma muito lúcida e muito clara. Vale muito a pena ler. Então, só fica no torpor aquele que não quer acordar. E aí não reclama. Reclama que a vida está levando você, deixa a vida me levar. Né? A grande maioria, a gente vê. Outro dia eu vi um clipe que eu fiquei horrorizada. Não querendo ser puritana, mas eu fiquei tão impressionada com a menina dançando, eu não vou dizer o nome, que eu fiz assim, quanta irresponsabilidade nossa, que não se liga que tudo que eu estou fazendo vai atingir uma população imensa e principalmente a mim. Isso volta para mim. Que energia eu estou mandando para o universo? Uma dança chula, se colocando de uma forma muito chula. O que você está botando no universo? O que você está atraindo para você? Tudo é o dinheiro. Eu preciso, fale mal, fale de mim, fale mal, fale bem, mas fale de mim. Você estar no ter. Será, portanto, na consciência que se detectarão os conflitos e os problemas, desafios que afligem os indivíduos e que os psicoterapeutas, graças a Deus, hoje em dia a gente pode falar que faz terapia, que vai falar para o outro amigo que faz. Você está fazendo terapia? Hoje está aberto. Na época que a gente era criança, se alguém falasse isso, olha, bota fulano, ela é maluca, não pode botar. A minha mãe tinha umas coisas que a gente fazia assim, mãe, ela tem que ir fazer análise. E a mãe, que isso, menina? Parecia que a gente estava falando que ela era maluca. E era assim que ela ia ser vista, né? Acho que por isso que ela nunca botou. De maneira a iluminar os seus complexos escaninhos, nos quais estão guardados todos os fenômenos da histografia, da evolução de cada um. Uma vez eu fiz uma regressão, que foi muito legal com a minha psicóloga, que ela já estava com ela há anos, que regressão é uma coisa muito séria, a gente tem que ter muito cuidado. Então tem que ser com uma pessoa que você tenha muita confiança, eu já estava com ela há muito tempo. E aí eu fiz a regressão. Gente, foi uma loucura. Que parada fantástica. Nada é à toa, né? A gente já sabe. E logo depois que eu fiz a regressão, eu vi situações que eu não conseguia lidar nessa regressão, nessa minha vida. E aí, e outras coisas abriram, porque eu já falei para vocês, a minha mediunidade é muito no desdobramento. E ali veio umas respostas de umas coisas que eu não estava entendendo, que agora eu lembro dela, e eu escrevi, eu vejo respondendo coisas de agora. Então, tipo assim, olha a nossa psique, como ela está inundada de experiências, muita da grande maioria, é só olhar a história da humanidade, negativas. E que se a gente não trabalhar, e que às vezes aquilo ali está se refletindo no nosso dia a dia, nossa vida financeira, amorosa, que são muitas vezes de outras existências. E se a gente não tiver autoconhecimento, a gente vive de forma automática. E nunca vai saber disso. Eu adorei, a Cris falou para eu ler, esse Hubert Roden. Alguém já leu? Gente, estou apaixonada. Meu Deus do céu. Ele coloca assim, o homem profano, para ele, é o homem que não sabe. É o ignorante. O homem profano vive na ilusão de si mesmo. Não sabe o que ele é realmente. Se identifica com o seu corpo, com sua mente, com suas emoções. E nesta ilusão vive a vida inteira. Os discípulos de Jesus, olha só que fantástico. Então, peraí, vamos fechar ali. Quem é o homem profano?
Nós. A maioria. Vamos botar a gente não, quem já está aqui, né, gente? A gente já está aqui trabalhando, né? Um profaninho, a gente. Vamos botar assim, profaninho. A gente ainda, né, já estamos procurando a luz. Cara, a maioria das pessoas vive isso. E aí ele coloca, que eu não ia botar o texto todo, vai 30, 20, 50, vive a vida inteira nesse automatismo. E aí ele botou assim, os discípulos de Jesus, esse livro é para meditação, livrinho pequeno, 17 páginas. Li em, acho que meia hora. Porque é tão assim, você vai comendo. Eu digo para vocês já que eu não lembro agora, é autoconsciência, auto-iniciação e cosmo-iniciação. Maravilhoso. Os discípulos de Jesus fizeram 3 anos de aprendizado e 9 dias de meditação. Dizem que Jesus ficou 40, foram 40 dias no deserto? Né? 40? Lá, meditando, se encontrando. Ele estava lá fazendo o quê? Se encontrando com ele mesmo, se preparando para os dias que estavam por vir. E a gente vive assim, sem se preparar para nada. Os discípulos de Jesus fizeram 3 anos de aprendizado e 9 dias de meditação. Descobriram a verdade libertadora sobre si mesmos. A verdade libertadora é essa, gente. É a gente se conhecer. Não tem nenhuma verdade que vão virar para você, olha, essa aqui é a verdade libertadora, está livre. É você. Descobriram a verdade libertadora. Saíram da velha ilusão de se identificarem com o seu corpo, sua mente e suas emoções. Saíram das trevas da ilusão escravizante e ingressaram na luz da verdade libertadora. Francisco, Joana, Madre Teresa. Esse é maravilhoso, a história dele. Siddhartha Gautama. Pô, o cara era rico. Tinha tudo. E não tinha nada. Ele abandona tudo. Francisco faz isso também. Ele sai. O Francisco, ele deixa tudo, inclusive o nome. Só vai com o nome dele, Francisco. O resto, o Bernardone, ele diz que ele não se chama mais. Ele deixa para trás. Olha. Aí ele fala para nós trabalharmos essa frase. Então, agora, nós vamos fazer uma meditação. Nessa meditação, nós vamos nos preparar mentalmente, colocar a gente, sentar na cadeira de forma ereta, colocar aqui o cóccix encostado para a gente poder ficar, os pés plantados, as mãos botar no colo, da forma como achar melhor. Eu vou botar uma imagem, vocês vão ver essa imagem, para que ela fique mentalmente com vocês. Quando a mente fugir, porque vai fugir, a gente sabe que o pensamento vem, busque a imagem dentro de si, porque a gente vai apagar a luz. Então, a gente vai prestar atenção na imagem agora, para a gente poder... Pode botar a música que a gente já começa vou deixar um pouquinho para ver a imagem. E aí eu vou falando e vocês vão fazendo exatamente como eu vou falar. Tenham atenção na respiração, sempre na respiração, calma. Manter ela sempre calma, não respira pela boca, nunca deixa a boca fechada. Inspira e expira pelo nariz e quando expirar, sente isso aí na garganta. Passar pela garganta. Não, deixa eu botar... Eu não vou botar vídeo não, hein? Não foi. Você mexeu aí. É a última imagem. É ele, né? O nosso mestre, todo-poderoso, que vem sempre nos amparar. Nós vamos desligar. Vejam bastante, vou ficar quieta para vocês poderem ver. E vocês prestem atenção na respiração de vocês. A meditação deve ser atenta, não rígida. Então, não lutem com o pensamento. Apareceu um pensamento, volta para a imagem. Apareceu um pensamento, volta para a imagem. Como é que a gente desliga aqui? Desligar aqui. Olhem para ele. É só amor. Ele está dando para vocês a iluminação. Autoiluminação. Ele dá o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode apagar.
trazendo para dentro de si, sentindo entrar pelo chakra coronário a energia cósmica, o equilíbrio, junto com a respiração. Quando você puxa, entra a força cósmica, o amor divino. Inspira. No alto da sua mente, da sua cabeça, no chakra coronário, entrando a luz, o conhecimento, Jesus. Repitam. Eu sou espírito. Para vocês, em silêncio, mentalmente. Eu sou alma. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. O reino dos céus está dentro de mim. Sintam o amor, a verdade, o equilíbrio desse ser cósmico que nos traz o amor, a paz, mais uma vez. Eu sou o espírito. Eu sou alma. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim. E eu estou no Pai. O reino dos céus está dentro de mim. Quando vocês inspirarem, vocês vão falar: Jesus Cristo. E quando vocês expirarem, vocês vão falar: Kyrie eleison. Profundamente. Vamos juntos. Jesus Cristo. Kyrie eleison. Jesus Cristo.
Kirielison, profundamente, Jesus Christus, Kirielison, Jesus Christus, Kirielison. Eu e o Pai somos um. Continue nessa vibração, nesse pensamento de Jesus Christus. Inspira. Kirielison. Expira. Quando puxar a respiração, imaginem Deus entrando, envolvendo, trazendo amor, saúde e paz. Quando falarem o Kirielison, você está entrando em Deus. Jesus Christus, Kirielison. Jesus Christus, Kirielison. Se vejam de fora, espíritos. Eu sou o Espírito. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. O reino dos céus está dentro de mim. Jesus Christus, Kirielison. Aproveitem a energia benfazeja que a espiritualidade nos faz sentir, nos inunda nesse instante de luz. E meditem. Jesus Christus, Kirielison. Jesus Christus, Kirielison. Permanecendo serenos, vamos relaxando e voltando, agradecendo por este momento que Deus nos deu, sentindo e guardando dentro de nós toda essa energia maravilhosa do cosmos. Vamos abrindo os olhos, voltando e agradecendo. Gostaram? Acende a luzita. Ah, você não acende? Ah, não sabia. Exatamente. Pedi autorização. Então, gente, é pra gente ver que não é tão difícil assim. É só a gente querer. E a consciência tá onde? Dentro de nós. E a vida feliz, liberta, tá no conhecimento de nós mesmos. Não adianta eu ler um monte de livro e não olhar para dentro. Então vamos ficar com Deus, né? Vamos fazer a prece agora. Jesus querido, querida irmã Joana, espiritualidade amiga que aqui se encontra. Agradecemos por essa oportunidade e pedimos, fica conosco durante toda essa semana. Graças a Deus.